Amém. Boa noite a todos. É uma alegria e satisfação, né, a gente chegar no último capítulo desse nosso estudo, né? E até esse momento, nós estamos trabalhando nesse estudo e baseado e centralizado ao redor de dois elos importantes. O primeiro elo que nós temos trabalhado foi a inspiração. Dentro da inspiração, a gente aprendeu também a questão da a parte gramatical, a parte literária, né, os estilos literários, né, que dentro de todo esse arcabouço, né, envolve a ortoga e os registros principais da revelação de Deus para o homem, né, usando a vida de homens divinamente inspirados. O segundo elo que a gente centralizou o nosso estudo foi a canonização, que envolve o reconhecimento e a compilação dos escritos sagrados, né, dos registros proféticos ao povo de Deus. E é muito importante a gente entender agora o terceiro elo, que é essa matéria que nós vamos entrar hoje, que ela compartilha os registros com o povo de Deus, né? Então, para que esses registros cheguem a futuras gerações, né? E para que isso chegue às futuras gerações, é necessário que se copiasse, se traduzisse, recopiasse e retraduzisse esses livros, né? Então, esse processo constitui o terceiro elo principal desse estudo de introdução à Bíblia, que é a corrente de comunicação, ou mais conhecido como a transmissão da Bíblia. E aqui eu queria destacar, antes da gente entrar aqui, basicamente, na aula, né, eu queria destacar que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, né, ela já, por mais de 2000 anos, ela tem tido essa transmissão. Imagina se a gente computasse também o Antigo Testamento, então seria muitos anos, né? E é razoável que a gente se levante uma questão nesse momento, né? E por que que é importante a gente aprender acerca da transmissão bíblica, né? Porque a pergunta que se faz é: será que a gente dispõe hoje dos textos verossímeis, né, dos textos realmente corretos do que foi transmitido por aqueles homens no passado? Será que os escritos que nós temos na nossa língua, no português, né, eles são dignos de confiança, né? Ou será que nós precisaríamos todos nós aprendermos o grego, o hebraico, o aramaico, para a gente entender os textos originais? Por que que é importante a gente entender isso? Por exemplo, nós estamos participando de uma discussão que está havendo aí, e vocês de São Paulo devem até estar sabendo, né? O pastor Ed Renekiewicz se envolveu numa polêmica muito grande, né? Porque ele tem dito em suas redes sociais e falando que há necessidade de uma reatualização da Bíblia. Depois ele se explicando, ele falou que é uma reedição hermenêutica, né? Mas será que é necessário? Será que quando foi feita a atualização por volta dos anos 60, né, quando tiraram da nossa língua, né, alguns acentos ou algumas palavras que eram escritas, por exemplo, farmácia se escrevia com PH, aí foi alterado para o F, né, e outras situações. Então, mas será que em toda essa gama de atualizações, será que o texto que nós dispomos hoje
sofreu algum dano no processo de transmissão. Por isso essa aula ela é muito importante. E se vocês pegarem a apostila de vocês, queria convidar vocês a abrirem agora, né, a sua apostila na página 117. Então, aqui nós estamos entrando na transmissão, e tem alguns pontos aqui que são muito importantes a gente refletir, né? E por que que a Bíblia não sofreu danos no processo de transmissão, né? Porque há as ciências, como a gente já tem comentado com vocês, né? As ciências, principalmente a crítica textual, a hermenêutica, a homilética, a exegese, que tem trabalhado nisso e tem, assim, eu vejo aqui o milagre de Deus, né? Homens, várias nações, várias nacionalidades, confirmando os escritos, né? Então, como sempre, a Bíblia, Deus colocando em ordem os seus escritos, a sua palavra, para que chegue a todas as gerações, né? E como eu estava dizendo na aula, na última aula que a gente teve, a importância da língua escrita, né? E eu conversava com um amigo meu essa semana. Nós estávamos preparando um TCC de um curso que nós estamos terminando, precisamos entregar esse TCC, e a tese que nós estamos defendendo é exatamente a autoridade divina nos escritos sagrados. E é importante a gente entender, como eu já disse para vocês numa das aulas passadas, né, que uma das questões que a Bíblia foi, alguns livros, né, foram outorgados como canônicos, né, devido à autoridade dos escritos. Então, há uma autoridade, há uma unção nos escritos. A gente vê que tem uma autoridade apostólica, uma autoridade nos escritos, né? E é muito importante a gente entender a importância da língua escrita, né? Então, hoje eu estava até um pouco antes da gente começar, eu estava vendo lá, hoje teve aquele júri, né, sobre aquele caso, infelizmente, da Boate Kiss, né, que houve aquela tragédia que morreu vários jovens, né, e o juiz ele usa antes de dar a sentença, ele usa de vários argumentos de hermenêutica também, né, interessante isso, né, para justificar e dar autoridade à sentença que ele ia decretar. Então, vocês percebem a importância do escrito, né? E a velocidade que esses escritos trazem para nós, né? Então, o Senhor ele usou de várias formas, né, para abençoar que a sua palavra chegasse até nós, né? Então, e algumas a gente destaca na página 118, vocês podem ver aí, algumas vantagens da linguagem escrita, né? Então, a precisão na comunicação, porque assim, quando a gente fala da transmissão oral, foi importante durante uns anos a transmissão oral, porque os apóstolos estavam vivos. E eles, como eu disse para vocês, eles eram as testemunhas oculares do fato, né? Então, não havia como as pessoas mudarem, mas a gente pode fazer. Eu me lembro quando eu dava aula para a escola bíblica, a gente fazia aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Então, você falava uma coisa no ouvido fazia um círculo de crianças, né? 30, 40 crianças, falava uma coisa no ouvido de uma criança e elas tinham que passar até chegar para você. Com certeza, o que você falou para a primeira não ia ser o que a última ia falar de volta para você. Por quê? Porque a linguagem falada, ela se perde. Vocês conseguem compreender isso? Então, é muito importante, na precisão da comunicação, a língua escrita.
Então, para que o pensamento seja captado e expresso por escrito, é preciso que ele tenha sido claramente entendido, porque aquele que está transmitindo precisa entender que quem for receber precisa captar a mensagem que ele está enviando. Vocês percebem? Outra vantagem da língua, da mensagem escrita, né, é a permanência dos escritos, né? A linguagem por escrito, ela constitui-se em um meio pelo qual se pode preservar o pensamento e a expressão. Por exemplo, a gente tem na Bíblia, nós temos as cartas, né? A mensagem de Paulo, o pensamento de Paulo, a teologia de Paulo está guardada pela mensagem e chega até nós no dia de hoje. Então, a importância da permanência dos escritos, né? Uma outra vantagem é a objetividade. Quando a gente tem algo por escrito, a mensagem ela se torna mais objetiva. Então, para aquele que está recebendo, é muito melhor ele receber uma mensagem por escrito, porque ela se torna uma segurança, né? Ele está recebendo, né? O, é, Hoje nós não temos mais, né, Zé? Não sei a questão do fio de bigode, né? E que ninguém mais confia na fala, né? Então, precisa. Um e-mail já é uma comprovação. Por quê? É por escrito. Então, diante a autoridade, você tem algo por escrito para provar, né? Então, ele tem uma objetividade. E, por último, a última vantagem é a disseminação. Ela tem a linguagem, ela tem uma capacidade de disseminação e propagação. Porém, como eu falei, há uma probabilidade de haver não ser exatamente aquilo que você falou que vai chegar no ouvinte final. Um escrito, não. Se você escrever algo e assinar e mandar, todos vão receber da mesma forma. Vocês querem perceber uma coisa? Várias cartas de Paulo, vocês veem que no final ele fala: leiam a todos na igreja. Então, vocês percebem, havia uma autoridade no escrito, né? E todos recebiam a mesma mensagem, sem haver um perigo de haver uma distorção, um acréscimo ou uma diminuição do pensamento, da mensagem que a pessoa queria estar transmitindo, né? E então, algo importante que eu queria destacar, como é um assunto vasto esse último capítulo, e de muita bibliografia, né, de muita pesquisa, o que eu diria para vocês, e eu queria salientar a importância, que isso daqui vai ser matéria para vocês estarem sempre buscando e entendendo. Por exemplo, de novo, então aqui temos as línguas, né, como já foi falado para vocês, as línguas, né? Aí entramos um pouquinho nos manuscritos, né? O que são os manuscritos, né? São documentos escritos à mão. Então, começou o valor a Bíblia antigamente, ela não era como nós temos hoje, ela toda bonitinha, eram rolos, né? Rolos, manuscritos, né? Alguns de vários materiais eles eram feitos, né? Então, e aí, um outro detalhe importante que eu queria dizer para vocês, esses manuscritos, eles eram escritos em duas formas, dois tipos de letras, os unciais e os cursivos. Agora, para um pouquinho e pensa comigo, os unciais, basicamente no hebraico. Então, primeiro, como a gente já aprendeu, né, o hebraico é uma língua consonantal, não tem vogais, certo? Então, você imagina você abrir a sua Bíblia e você ler tudo em letra maiúscula
e sem espaço. Até a gente pôs um exemplo aí. Gosto de passear no parque. Então tá aí. Mas imagina que, primeiro, o hebraico é uma língua consonantal, não tem as vogais. Não havia ainda aqueles pontos silábicos, né? Aquelas, os daguetes, né? As letrinhas, né? Para a gente entender, né? Então, os unciais, são os manuscritos mais verossímeis. Por quê? Porque eles são os mais antigos. É muito difícil ver hoje um manuscrito em unciais. Está nas grandes faculdades, né, que estão com esses manuscritos, né, mas eles eram assim o mais fidedigno. Depois teve os cursivos, porque eles eram escritas com letras minúsculas. Então eles começaram a colocar as letras minúsculas. E aqui, assim, e no grego, né, particularmente. Então, teve a separação das letras maiúsculas e minúsculas, né? Então, para vocês terem uma ideia, um dado importante aqui, dos 4.500 manuscritos existentes hoje, nos nossos dias, somente 300 são em unciais, que são os mais fidedignos, né? São os mais antigos, né? E, e aí aqui a gente passa algumas informações para vocês, né, acerca dos manuscritos e os códices, né, que são importantes, né? Por exemplo, o Códice de Alepo, ele tem um manuscrito inteiro de todo o Antigo Testamento, que ele foi parcialmente queimado, mas está, assim, ainda está, sobreviveu, né? E então é muito importante. Aqui também outra questão que eu queria destacar para vocês é o texto massorético. E o texto massorético, ele é um relato muito importante, porque o texto massorético, ele é o texto que traz a Bíblia inteira, completo, e que é a forma que a maioria das Bíblias que nós temos hoje, eles são usados, a base é do texto massorético, né? Ele é o protótipo, principalmente para o estudo textual do Antigo Testamento. Ele é chamado texto massorético porque ele foi baseado em Massora, né? E a maioria dos textos dos eruditos judeus conhecidos como massoretas, né? De Tiberíades, é uma das comunidades do Mar Morto. Então, esse texto, ele é muito importante porque o texto massorético ele traz uma legitimidade para os escritos canônicos, né? Aí nós temos também os rolos do Mar Morto, né? Que foi aquela descoberta maravilhosa, né? Os textos de Qumran, né? Que foi um jovenzinho que encontrou, né? E aqui a gente tem aqui em todas essas grutas, né? Que esses manuscritos encontrados que eram manuscritos de maçoretas, né? Desses homens que faziam, esses judeus, né, piedosos que faziam esses manuscritos, né? É muito importante entender isso, né? Aí tem também o Pentateuco samaritano, a importância dele, a importância da Septuaginta, como a gente já vinha estudando, né? E algumas outras versões. Então, todos esses textos que vocês têm aqui especificado na apostila, eles vão chegar nas versões latinas, que são as Bíblias que chegaram até nós, né? Então, eu diria para vocês que é muito importante vocês
lerem. Eu sei que são difícil a leitura, às vezes, porque tem muito código, muitos códices, né? Mas é importante vocês terem isso como material de pesquisa, né? E aí a gente entra no finalzinho aqui nas traduções, né? Nas traduções para o inglês, fala aqui de John Wycliffe, de William Tyndale, né? Thomas Matthew, Thomas Cromwell. Então, vocês vão vendo assim todas essas Bíblias, essas traduções que foram feitas, né? Até chegar à Bíblia do Rei Tiago, que eu tenho sempre digo para vocês, né? Que é uma das melhores versões, uma das melhores traduções, né? A Bíblia do Rei Tiago é a Bíblia King James, né? Porém, é uma das melhores no inglês, né? Quando se traduz para o português, não, já muda um pouco e não é tão fidedigna, né? Há algumas mudanças, né? E aí chega o que eu queria, vocês vão ver aí, chega na tradução para o português, que foi uma das perguntas que a gente teve naquela aula de explicação, né? Então, na página 142, aí vocês podem ver, fala que a história do, do, do grande João Ferreira de Almeida, né? Esse homem que dedicou a vida dele na tradução da Bíblia, né? E aqui a gente conta um pouquinho da história dele, né? E algo interessante que aqui fala de um outro texto que eu particularmente eu gosto muito também, que é o texto Receptus, que é um texto que é uma tradução que também é fidedigna. E João Ferreira de Almeida ele se valeu, né, do texto Receptus para fazer a tradução para o português, né? Porque o texto Receptus todo grego, né? Então ele usou desse texto para fazer a tradução. E algo assim, concluindo, né, esse curso, então o importante que eu queria deixar para vocês e que vocês observassem, né, essa cadeia de três elos que a gente procurou trazer para vocês, assim, né, com muita humildade, simplicidade, né, tentando trazer para vocês e vocês entenderem a importância desses três elos que não pode se romper, tá? Que é a inspiração, né, a Bíblia é divinamente inspirada, né, o segundo elo, os livros são canônicos, são divinamente autorizados, né? E o terceiro elo, e tão quanto importante, é a transmissão. Aqui eu queria parar um pouquinho e dizer para vocês assim: há uma boa tradução para o português. A tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é uma boa tradução. A que mais se aproxima dos originais é a tradução Almeida Fiel, que é a Bíblia Trinitariana, que esse ano completou, fez até aniversário. Ela é a mais, porém, muitas pessoas não gostam de usar assim, falando em questão de vocês usarem quando vocês estiverem no púlpito ou trazendo uma mensagem, nas nossas congregações, a maioria dos irmãos gostam de usar as versões revista e atualizada, a maioria das Bíblias, né? Então, é difícil, às vezes, você usar a Bíblia trinitariana, né, corrigida, fiel, porque ela tem uma linguagem difícil, às vezes, algumas traduções. Porém, ela é a que mais se aproxima dos originais. Tanto é que vocês vão ver que tem partes que foi suprimida. A Bíblia revista corrigida fiel, a Bíblia fiel da Trinitariana, ela é na íntegra.
e tem versículos que não foram suprimidos. Então, eu digo para vocês assim, se me perguntasse qual a melhor versão hoje que nós temos em português, eu diria 100% a Bíblia Revista Fiel, que é a da Sociedade Trinitariana. Depois, um pouquinho melhor, a revista é atualizada. Então, tenha muito cuidado nessas novas versões, né? Às vezes é uma versão com uma linguagem mais fácil, uma linguagem que o povo entende. Amados, eu queria dizer algo importante aqui. O Espírito Santo é o maior interessado para que a gente seja bem-sucedido na nossa homilia, na nossa trazendo a mensagem, tá? Então, eu quero dizer para vocês, o importante é a gente estar, primeiro, entender esses três elos, né, que é a inspiração, a canonização e a transmissão. Preservar na nossa vida, né, estar sempre firme em relação a isso. A Bíblia é divinamente inspirada, divinamente autorizada e divinamente transmissível. Então, ela é digna de ser transmitida às pessoas. Então, é muito importante que ao preparar as nossas mensagens, ao estar, assim, levando para os irmãos a entender a mensagem, a gente se empenhar em se preparar. Então, vamos pensar, a gente vai ter uma mensagem, vamos preparar, vamos trazer uma mensagem de 40 minutos. Esses 40 minutos, anterior a isso, tem que ser horas, às vezes até com o joelho dobrado no chão, buscando a autoridade no Espírito Santo, a graça para trazer a mensagem para os irmãos, havendo uma coerência com a nossa vida, porque nós não podemos transmitir algo se a gente não está vivendo aquilo. Então, é muito importante esses detalhes. Então, assim, encerrando esse curso, né, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Vocês têm um material em mãos aí, uma apostila que foi assim trabalhada com muito zelo, com muita dedicação, né? Para que a gente consiga assim transmitir às pessoas aquilo que nós temos recebido. Então, assim, de todo o meu coração, eu quero desejar a vocês que vocês sejam bem-sucedidos em toda a mensagem que vocês forem preparar, que vocês se dediquem, que vocês se empenhem, né? Que vocês estejam pensando que, em primeiro lugar, vocês estão entregando para o Senhor. E Ele é o maior interessado que vocês sejam obreiros aprovados. Amém, queridos? Então, agora eu queria encerrar aqui, deixar uns momentos para vocês, se vocês têm alguma pergunta,